Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader. Eu vou procurar fazer nas próximas semanas o programa no formato tradicional, que é no miolo da tarde, né? O radar sim pega o fechamento, né? De terça, quarta, quinta e sexta. E o Na Mira do Trader, mas aquele miolo ali no meio da tarde pra gente pegar o mercado quente, como diria o poeta. Caros, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos. A semana começou quente, né? A China mexeu na moeda, no yuan, e aí abalou as bolsas no exterior e aqui no Brasil também, naturalmente. Eu vejo com bons olhos para mercados emergentes esse tipo de manobra, chegando China e Estados Unidos ou não a um acordo, o que é provável, uma vez que terá eleições norte-americanas no ano que vem. Então eu acho que é uma correção aguda, mas que ela não deve ser tão duradoura, uma vez que o mercado está buscando médias lá fora, a gente vai ver. E aqui no Brasil também. Então se inscreva no canal, seu like é importante, compartilhe o vídeo e vamos em frente. Aí eu vejo essa correção como grande oportunidade para incremento ou até montagem de carteira aqui no Brasil. Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, é só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail, o Traderson, que é o nosso robozinho, pega os seus dados, joga na base do Informe Cenário, você recebe todos os dias de manhã como se fosse o meu bloco de notas no período matinal. Teve um aluno que perguntou para mim se era algum tipo de erro, né, no software que ele usava, essas quedas aqui em torno de 3% nos Estados Unidos e quase 4% no EWZ. Na verdade, não. Tá correto. Então, vamos aos estudos, né? O ouro subindo muito, petróleo caindo também. Eu acho que faz sentido nós começarmos aqui pelas bolsas americanas, ok? É aquilo que eu sempre falo, pessoal. Um dia como hoje, ele mostra como é perigoso a alavancagem, seja no mercado a termo, quando o indivíduo se posiciona, né, para um determinado período, os 14, 30, 60 dias, com capital que não é dele, né? Você pega às vezes ações em clara tendência de alta e tem um revés. Se o capital é seu, é extremamente administrável, você pode proteger com dólar, com índice e tal, o termo é complicado. E principalmente no day trade, né, que alavanca-se N vezes, né? Então, sei lá, fazendo uma comparação meio chula, para você manter um mini contrato de índice, você precisa em torno de 3 mil para swing trade. Para o day trade, R$40. Então, uma diferença muito grande, né? Então, assim, falando sobre o índice Nasdaq, né, que está caindo 3,16. Lembra que eu falei para vocês que eu não acreditava que o mercado americano subisse sem o índice Nasdaq se aproximar, tocar, ou algum movimento do gênero no semanal perto da média de 21? Então nós temos aí um movimento, índice Nasdaq na tela, né? Nós temos aqui uma LTA que é possível ser traçada no semanal. O mercado opera sobre ela, né? Se nós estudarmos aqui o gráfico diário, a gente vai ver que o mercado está exatamente sobre ela. É uma linha de tendência de alta, para quem não sabe, que conecta aqui os fundos de dezembro, né, no pós-natal, depois o fundo aqui de junho e talvez esse de agora, talvez. Então muitos gaps foram fechados aqui no meio do caminho, ó. Gaps entre o dia 9 de julho e o dia 10, depois entre o dia 28 e o de junho e 1º de julho, tinha um outro gap aqui entre 17 de junho e 18 de junho, então 3 gaps fechados, e hoje um quarto gap fechado, estava aberto desde o dia 7 de junho. Então 4 gaps fechados, né, já está longe da média de 21. No diário pode sim ter um movimento de reação sobre uma LTA e tal. Então é um movimento talvez exageradamente esticado, mas ele era bastante previsível, sendo sincero, né? Tanto que eu alertei sobre isso várias vezes, a gente só não sabia o tamanho do impacto aqui no Brasil. Semana passada derreteu lá fora e aqui não caiu. A semana fechou de lado, né? Mas que Estados Unidos seria uma correção mais aguda, isso daí nós adiantamos muito antes dela acontecer. No caso do Dow Jones, né, observando aqui o gráfico semanal também, ele já tinha feito o movimento até a média de 21. Mas lembrem-se que
que eu vinha falando para vocês o seguinte, pessoal, nesse momento, por N razões, liquidez, as empresas que têm mais relevância, aquela coisa toda, o meu foco está no Nasdaq. Aí um aluno perguntou, professor, mas isso é uma loucura, né? O Dow Jones, o S&P, depende, pessoal. Tem época que as ações metálicas aqui no Brasil fazem o preço, outra época é a Petrobras e os bancos pela relação que elas têm, inclusive, dos bancos serem credores da Petro. Tem época que você pega 3, 4 setores alinhados que fazem o preço, então isso é muito relativo, né? É por isso que não funciona de forma efetiva, de forma atemporal, você operar com robôs. Porque esse tipo de situação tem que ter, no mínimo, assim, uma manobra humana. Então aqui no caso do Dow Jones, ele já vinha, né, abaixo da banda, está na LTA também, e aí é isso, né? Vamos ver como é que o mercado reage. Né, se nós pegarmos aqui uma região de fundo também depois do Natal, mesma forma Nasdaq em junho, o mercado foi fechando vários gaps no caminho também, e é isso, né? Tá fora da banda de Bollinger, longe da média. Então, digamos assim, que a correção nos Estados Unidos ela foi cumprida, entre aspas, né? Sempre pode existir espaço para cair mais, mas teoricamente ela foi cumprida. Aí nós temos o S&P, né? Nós tivemos também, estamos aqui com a perda da média móvel de 21. Esse ponto para mim é muito importante. O 2873, que é o topo marcado em janeiro. Acho que se o mercado voltar a trabalhar acima dele, seria um sinal, para mim, um sinal relevante, sinal de importância. Claro que nós vamos traçar a linha de tendência aqui também. No caso do S&P, a gente vê abaixo da média de 21. Se nós trouxermos aqui para o diário, a gente precisaria ajustar. Às vezes no semanal, a LTA sai perfeita. Às vezes tem que ajustar. Na verdade eu não gostei, eu vou fazer de novo aqui no diário, vocês já entenderam a ideia no semanal. Eu gosto dos meus pontos traçados o mais próximo possível à perfeição. Então aqui está, assim tá bom. E é isso, né? Tá deixando um gap hoje, fechando outros que vinham abertos. Se a gente for ver aqui, eu estava fazendo esse estudo hoje de manhã, em 4 sessões, o S&P varreu quase 40 pregões. Simples assim, né? Então, quase 40 pregões, né, de alta. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. Em 4 pregões, que demorou para subir em 4 pregões, o S&P varreu em 4 pregões. É algo muito forte. Então é isso. Vamos ver como é que se comporta aí a partir de então. É aquela minha velha máxima. A compra, seja no EWZ, seja em tudo, não é aqui em cima. Agora você vê num nível desse, eu vou até tirar essas linhas de tendência, aí já começa a ficar interessante, né? Então ele foi cedendo, fechando os gaps, tem esse Monster Gap aberto, fechou inclusive um gap aqui aberto entre 17 de junho e 18 de junho, né? Tá bem esticado assim para baixo. Eu acho que vale a pena colocar aqui o semanal também e ver se dá para traçar. Lembrando que o S&P, o EWZ, ele é inversamente proporcional ao dólar. Então, no caso do S&P, especificamente, ele não está tocando essa LTA que nós podemos ver nas bolsas americanas, mas está numa região aqui que fez uma estrela da manhã e está fora de banda, aquela coisa toda. Por exemplo,
um gap de alta amanhã. Poderíamos entender como um bebê abandonar de fundo. Possivelmente, né? Aí falando do petróleo, crude oil WTI. Nós temos uma movimentação bem truncada, né? O fato de nós formarmos um fundo mais baixo que o anterior, ele quebra essa tendência, essa sequência. Eu ainda entendo que o 54,76 é um ponto que separa o joio do trigo, mas nós temos talvez aqui uma espécie de canal de baixa. Vamos ver se dá para traçar algo que remeta a um canal aqui. Na verdade, eu queria fazer mais ou menos alguma coisa assim. Seria mais uma cunha aqui no petróleo, mas assim, tá na parte da linha inferior, né? Então, teoricamente, seria mais provável um repique. E no caso do Brent, crude oil WTI, nós já tínhamos até aqui uma LTB, talvez nesse momento faça sentido traçar algo mais ou menos assim. Né? E aí traçar a linha de retorno, o mercado está na linha de retorno inferior, só que assim, se a gente for observar no Brent, essa barra de hoje até está na linha inferior e está numa região de suporte, inclusive, ó, que foi marcado aqui em junho, mas a barra de hoje é aquela história, uma Marubozu, correção na parte baixa, com uma barra dessa não anima muito para compra não. Ok? E aí falemos de criptomoedas, Bitcoin aí na tela, Bitcoin em dólares. Nós já vimos falando, né, que o Bitcoin ele dava uma ideia de compra e acho que é isso, né? Desde aqui de baixo, né, desde o dia 27, 28 de julho, ele dá uma ideia de compra. No caso do Bitcoin, ele vai encontrar um ponto forte aqui, que é uma LTB. Então, quem está comprado, acho que teria que ficar esperto. E aí temos o Bitcoin Cash, né, em dólares também. Ele tinha rompido, por sua vez, uma LTB, né, meio que um pequeno triângulo aqui, se a gente for estudar mais a fundo. É uma situação que também favorece a ponta compradora. E aí teremos o Litecoin, dólar também, né? Esse triângulo, eles são diferentes entre as criptomoedas, mas dá uma ideia que é a mesma, a ideia da contração. Ele foi acima dessa linha e não passou. Então, sombra superior tem que ter atenção redobrada. E no caso do Ether ou Ethereum, é uma criptomoeda que me agrada muito. Ela rompeu, né? Ela já tinha rompido na semana passada sorrateiramente. Quando eu falo sorrateiramente, é assim aquele grande candle assim de rompimento convicto. Ela foi rompendo até por inércia, então uma situação rompendo média, bandas de Bollinger bem justapostas, agora abrindo, acho que é uma situação que favorece também a compra. Eu vou checar aqui se nós temos algum ativo que contemple o TradingView para estudo. Na verdade, não. Então, nos despedimos assim do TradingView. Era só o que me faltava aqui. O broadcast com loucuras. Bom, eu não vou nem me desgastar aqui. Eu vou fazendo as bolsas Europa e Ásia aqui no TradingView, que a gente já está com a mão na massa, né? Então vamos lá. O primeiro
ativo vai ser a Bolsa de Londres, né? Já havia um sinal maroto aqui de rompimento falso de 7622 aqui em cima. Eu até falava para vocês, né, que a perda desse topo anterior em 7469 poderia trazer um forte movimento altista. Parecia loucura, né, mas até a região de 7200, 750 é isso que está ocorrendo. Mas já está bem esticado, acho que dentro de 1 ou 2 dias a gente deve ter um repique. Um bom repique. E aí nós temos o índice DAX, né? Que o índice DAX tinha um ombro, cabeça a ombro, a neckline na região de 12.200 e o objetivo em 11.620. A mínima de hoje 11.628 foi praticamente atingido, então acho que também na Bolsa de Frankfurt a gente deve ter ou uma virada ou um bom repique em breve. E eu acho que esse código aqui é a Bolsa de Xangai. É isso mesmo? A Bolsa da China é aquele lenga-lenga, né? Já há muitas semanas. Tem uma ideia de ombro, cabeça a ombro aqui também. Só que a neckline eu interpreto que ela estaria em 2.820. Mais ou menos onde fechou. Então é aquela história, ou perde e desaba de vez. Só que aí tem um detalhe, tem um gap a ser fechado, aberto desde o final de fevereiro. Então ela poderia sim fechar esse gap, e esse gap aqui, ó, entre 22 e 25 de fevereiro, e voltar a subir. Agora, se perder de fato, entraria né, entraria realmente aí num bearish market, né? Então seria essa a minha leitura. Ok, então é mercado, pessoal. O mercado tem esses pormenores, então é por isso que eu falo sempre do manejo de risco, né? O cartezinho fechou aqui também, eu vou tentar abrir ele de novo. Então o mercado ele é muito bom quando ele está subindo, quando você está ganhando, ou quando está caindo você está ganhando na venda também, mas você sempre tem que pensar que ele pode modificar a sua direção, né? São players ali, então o mercado é sensível a N variáveis, né? Então tem que estar sempre com manejo de risco justo. A alavancagem, ela é maravilhosa quando dá certo, eu falo muito sobre isso aqui. Não alavanque no day trade, não alavanque no mercado a termo, porque se der errado, pode te prejudicar fortemente. Ok, eu vou falar da Via Varejo aqui primeiro, VVAR3. Às vezes a gente, quando fica falando para não alavancar, a gente parece, pô, o cara é mais velho, de repente tá pegando no meu pé. Nós temos experiência, né? Eu tô nisso aí desde 2002. Eu vou completar agora em outubro 17 anos na Bolsa, né? E 17 anos operando de fato, né? Não no simulador ou fazendo de conta que opera, ou contando história. De fato operando, fazendo patrimônio, então a gente sabe, né, o que o mercado pode fazer. E no caso da Via Varejo é isso, né? Foi fora da banda, tá dentro. Uma correção normal de 3%, subiu muito forte, um momento de aversão. Ela vai caindo aí, definitivamente não é momento de comprar. Agora, num cenário de correção mais aguda é possível, né? Aí nós temos aí a Petro 4. Né? A Petrobras, ela cumpriu uma figura simétrica aqui em formato de topo duplo, né? O alvo dessa figura era 25,42, ela foi um pouco abaixo e hoje está devolvendo o que ela subiu na sexta, deixando esse gap aberto. O volume de hoje não é alto na maior parte das ações, então, sei lá, quem não comprou na quinta, se eu tivesse a fim de comprar Petrobras, eu compraria, porque assim, uma coisa é aquela velha história, Petrobras é Petrobras, uma coisa é comprar 28, 29, uma coisa é comprar 25. Então acho que valeria essa máxima. No caso da Vale, o petróleo desabou na China em torno de 6%, e a Vale simplesmente cumpriu o objetivo de uma figura simétrica, né? O objetivo dessa figura poderia ser aqui, ó, no 46,42, 46,09, 45,82, né? O ponto mais baixo seria o 45,82. Então, por exemplo, se eu estivesse vendido na Vale, eu encerraria a minha posição hoje. Porque, pô, eu tô vendido baseado numa figura, chegou no alvo,
E aí, para quem pensa em comprar, nesse momento valeria a compra? Eu acho que sim. Agora sim, depois de toda essa queda. Banco do Brasil vem desenvolvendo, é um oco, ombro, cabeça, ombro, a neckline 49,94 vem caindo. E é isso, ó, tá pendurado na banda de Bollinger, tá indo fora. Se tiver um candle que fecha dentro, eu acho que pode ser algo novo, por enquanto nós não temos. No caso de Bradesco, a mesma coisa, né? Houve aqui um... Quando ela fez esse topo mais baixo que o anterior, ó, isso daqui quebra uma sequência de topos e fundos ascendentes, né? Quebra, aí teve um gap de fuga. E eu acho que aqui é uma região interessante, aqui 36 e 33,80, por aqui, de repente, para uma inflexão, já está longe de média. Né? Mas o mercado, quando começa a cair... Agora, é aquela velha história. Uma coisa é você comprar 40, outra coisa é comprar 33. Eu acho que vale essa máxima. Né? A mesma coisa de TUB, né? Uma coisa é comprar perto de 38, uma outra é você avaliar 34. Dessas ações grandes, assim, ações que tem porte, que tem pujança, poder de mexer com as cotações, a única que faz assim um sinal de fundo é a YouTube, né? Veio uma sequência de queda. Esse padrão seria um martelo invertido, né? Já está a média nos 36, a ação nos 34, 35, então até a gente pode avaliar que o semanal em YouTube já está até abaixo da média de 21, então ela teria, digamos assim, espaço, estaria num ponto importante para possivelmente aí inflexionar. Ok? Aí falar de MGLU, eu vou falar de 7 pedidos do YouTube, hoje fica difícil até falar em destaque. Aí temos aí MGLU 3. Magazine Luiza, diante do cenário atual, se eu tivesse ação, realizaria lucro. Aquela história, vai fora da banda, fecha dentro, mas se ela passar por algum processo corretivo, ele deve ser temporário, gerando compra depois, na minha opinião. Não entendo que vai inflexionar o ativo. Aí temos BPAC 11. A BPAC é uma dessas ações de banco alternativo que subiu enquanto os bancos tradicionais caíram, né? Como é que eu trabalho dessa forma? Eu marco o tampo anterior, 59,17. Se fechar abaixo, eu colocaria meu lucro no bolso, simples assim. Tem uma shooting star no pregão do dia 1º. Então é isso que eu vejo na ação. Aí temos Tiet 3. Que é STT, depois vamos falar de Itaúsa e Marfrig. As ações do setor elétrico, definitivamente, vocês sabem aí, né, que eu não sou um grande entusiasta no momento, né. No caso dessa aqui em específico, ela deu aquele velho sinal, né, ela foi por inércia adentrando a banda de Bollinger Superior. Né? E é isso, aí foi caindo, não tem, por exemplo, um sinal de inflexão, essas ações subiram muito forte. Então, teoricamente, devem continuar em queda aqui, mas assim, se tiver uma virada no mercado, uma entrada de fluxo, pode reagir, mas não tem nem um sinal ainda nesse sentido, né? Ok? E aí temos ITS A4, Itaúsa. A Itaúsa também ela tinha dado um sinal aqui de rompimento falso desse topo. Né, o topo era 13,45. Ela chegou a bater no dia 24/7, 13,49. Né, ela perdeu um eixo aqui em 12,82, veio caindo e ela chega numa região de suporte. Né? Região de 12,10, aqui já distante de média, agora sim. O ativo pode mostrar um movimento de reação, mas não tem um sinal ainda mais forte, né? E aí a Marfrig, né, aparentemente, né, você olha a Marfrig assim, parece um ativo desinteressante, mas para aquele trader que de repente gosta do setor, gosta de papel, é uma ação
que ela ficou atrasada, né? Então, ela... Deixa eu só ver um negócio aqui no meu... É que nos dias de aversão ao risco, quando sobe muito, um dos principais problemas... Não estou falando nem do Cartesia, são softwares que começam a travar, então é uma dificuldade adicional para os investidores, né? Então é um caso sério, né? Começa a atrasar a cotação e aí o pessoal fica bem agitado, né? Então é um dos problemas que a gente enfrenta nesses dias mais turbulentos, né? Então eu tenho aqui na Marfrig um triângulo, né? É um triângulo simétrico, então de repente para quem busca uma movimentação de oportunidade para médio prazo, o rompimento desse triângulo poderia trazer um movimento mais forte aí à frente, direcional. Então pode ser uma oportunidade para quem busca um ativo descontado, né, com bons fundamentos, né, distante da realidade atual de preços de alguns pares, inclusive ações diretamente relacionadas, eu vejo como uma opção bem interessante. Ok? E aí temos depois M Dias Branco e hipermarcas a seguir. Então tem lá MD e A3. Esse ativo já esteve na nossa carteira, na carteira do meu grupo, por mais de uma imersão. Eu diria que ela entra no time daquelas ações tipo a VEG, a B3, SA3, né, de complexidade operacional, um ativo... Ele não tem muitas vezes os seus fundamentos refletidos no preço, ela não é uma ação que respeita os sinais técnicos. É aquela empresa que, de repente, para quem acredita muito, você compra e esquece. O que não é meu perfil no momento, porque hoje eu queria ter mais grana para colocar nas ações. Então, em Dias Branco, muitos alunos falam, professor, vamos, de repente, olhar a ação mais de perto. Tal. Você viu, que ela rompeu aqui, ó, fechou o gap, já devolveu, fica de lado. Ela te dá uma ilusão de topos e fundos ascendentes, aí ela quebra a sequência. Então, realmente não é um ativo que se enquadra naquilo que eu procuro nesse momento, né? Tá bem distante disso. Aí nós temos a Ipera, que estava no meu grupo recentemente, nós ganhamos uma bolada nela. Foi uma ação que quando teve a entrada foi bem polêmico. Aí depois os alunos gostaram da minha leitura. A Ipera é assim, é uma opção interessante para compra. Entre a compra e a venda, certamente eu compraria. Mas tem tantas oportunidades, mas tantas oportunidades para comprar nesse momento, que ela não estaria na minha lista de prioridades. Mas assim, você vê uma ação que sobe, daí ela fica de lado, ela estica e corrige até a média. Pô, é aquela velha história que a gente fala, esticou, quando vem até a média oportunidade, está num topo anterior. Então é uma situação favorável à compra. Ela, de forma absoluta, é compra, na minha visão pessoal, na minha leitura. Mas se você comparar outros ativos, eu acho que tem ativo melhor. É só essa forma que eu penso. Então falamos dos 5 pedidos do YouTube, eu não fiz destaque, eu falei de 2 ações a mais, então fizemos 7 pedidos, falamos da Via Varejo. Então vamos falar do dólar agora, né? Nós temos o dólar. O que o dólar fez? Primeiro, ele fez um rompimento falso dessa região de 3745, né? Acho que vale até a pena marcar aqui 3745. Então, um primeiro apontamento. Fez um arame, foi fora da banda, passou a trabalhar dentro, rompeu 3785, que era no fundo anterior, e foi subindo. Ele tinha uma simetria em V com 3 possíveis alvos: primário, secundário e terciário. Buscou o primeiro 3854, segundo 3899 e agora o terceiro 3948. Mostra ainda a força, só que ele já vai esticando, né, longe da média de 21, né, e com um gap aberto. Então ele vai precificando uma forte aversão ao risco.
é muito interessante o sinal que o dólar vai deixar hoje em fechamento. Se fecha perto da máxima ou se deixa alguma sombra superior, até fechando abaixo do 3,948 de repente. Aí seria um sinal de topo. Se ele deixar a sombra superior e fechar em torno do 3,948, 2, 3 pontos acima ou abaixo, seria um sinal, na minha visão, de topo. Aí nós temos o BOVA11. Então, pessoal, quando você tem um mercado em situações exóticas, esdrúxulas, como a gente tem no momento, você tem que parar, estando líquido, posicionado, e estudar o mercado com serenidade, né? Então, quem usa muitas vezes o racional em momentos assim é quem sai na frente. Muitas vezes as pessoas ficam ou eufóricas no movimento de alta, compra lá no topo distante da média ou vende no fundo, tem que ter serenidade. E se você não está alavancado, se você está trabalhando da forma que eu sempre oriento aqui, com tranquilidade. Claro, a bolsa você vai ter momentos mais e menos adversos, né? Mas muitas vezes na adversidade tem oportunidades de incremento, de posição, né? Então, primeiro, o BOVA11, nós estamos num topo anterior, 9656. É uma região candidata a formar um fundo, sim. Nós temos aqui também um ponto importante, né? Um mini fundo marcado dia 2/7 a 96,23. Eu acho que ele pode ser marcado. 9623. Né? Deixa eu só mudar a cor aqui para ficar no nosso padrão. Né? Então você tem um ponto possível, né, para formação de fundo. Aí você tem outro. R$ 96,23. A mínima de hoje, R$ 96,18. O que eu gosto de fazer nesse tipo de caso? Veio num fundo. Eu gosto de marcar esse ponto. Então, por exemplo, acima de 96,86, o vendido começa a ficar com medo, o comprado se empolga. Aí eu pego o fundo anterior, 97,22, rompeu aqui, na minha visão começa a pegar stop de vendido. Aí poderia fechar esse gap e montar um movimento de reação. É a minha ideia, a minha leitura para o momento. E aí nós temos o IBOV, né? Eu acho que tem sentido a gente estudar o gráfico semanal. No semanal aconteceu algo muito possível aqui, que era a busca por esse topo anterior marcado em março, em 10.440, né? Chegou a fazer mínima em 99,869. Você vê que a média já está bem perto dos preços. E o que eu fiz aqui, pessoal? Eu tracei retrações de Fibonacci entre esse fundo, marcado exatamente no dia 17/5, e o topo marcado no dia 10/7. E percebam que a primeira retração de Fibo, na região de 100 mil pontos, 100.065, ela foi tocada. O mercado está nela no momento. Está num fundo anterior, marcado dia 2/7. Né? Está fora da banda de Bollinger inferior. E percebam o seguinte, ó. Esse topo aqui marcado no dia 19/3, né? Dá para ver pelo diário também, ele foi tocado. Então, eu teria um ponto onde é possível fazer fundo, 2 pontos e 3 pontos se eu for me basear em Fibonacci. Ok? E por fim o mini índice. Então, vocês percebam aí que a gente vai... as pessoas falam que muitas vezes tem aqueles profissionais, os analistas, os entendidos, os traders, os formadores de opinião. Sei lá, tá todo mundo vendido e o camarada tá tranquilão ali falando em queda, aquela coisa toda, blá blá blá. E tem aqueles profissionais que aparecem quando o mercado tá subindo, cheio de teorias e tal, onde muitas vezes é o momento de vender. Ó, vejam aqui no... E tem aquele jogador de jogo fácil, né? Quando tá 3-0 ele vai lá e faz o 4º gol. E tem o jogador que é protagonista, que aparece na hora que as coisas estão nebulosas, né? Então talvez eu faça parte do segundo time aí, que aparece no movimento
mais complexo, trazendo a minha leitura sempre com serenidade, a mesma de quando o mercado está em alta. Isso não significa que eu não possa estar vendido na queda ou comprado na alta, ou, por exemplo, o mercado subindo, o grupo está vendido. É possível. Não estou dizendo que a gente está acertando ou errando. Pode ocorrer as duas coisas. Mas o profissional, nesse tipo de abordagem, ele tem que ser neutro e isento, né? Se posicionando frente àqueles que acreditam no trabalho dele, né? Então, por exemplo, o que o meu grupo fez? Nós vínhamos comprado, nós vendemos nesse dia, ó, no dia 10/7, a 107 mil pontos. Nós erramos a máxima por 295 pontos. Que pode dizer que erramos, né? A gente realizou lucro da posição. O pessoal da imersão de junho ganhou quase 9 mil pontos nessa movimentação. Aí o mercado começou a cair. O que eu fiz aqui? Eu tracei um fundo, né, pegando a mínima do dia 17/5 e um topo justamente nesse dia que nós realizamos o lucro da posição comprada. Então, assim, se eu for estudar o mercado aqui friamente, o que eu teria aqui como possibilidades, né? Eu teria essa região de topo marcada aqui entre 11/6, 12/6, 13/6. E eu teria esse fundo marcado dia 27/6 aos 100.100. O mercado foi lá, chegou a bater 99.955. Eu tenho a retração de FIBO, o mercado está um pouco abaixo, a retração é 100.880 aqui, né? O mercado está no 100.240. E acho que essa cunha aqui nesse momento ela não faz sentido. Como eu gosto de trabalhar com o gráfico mais limpo possível, né? E o mercado está esticando a banda de Bollinger para baixo, então a região de 100 e 100 é importante. Agora, se o mercado trabalha acima de 100.880, ele chama a atenção dos compradores. Se ele rompe o 101.080, ele começa a estopar vendido aqui. E se ele rompe o 101.430, ele começa de fato a estopar vendido. Por quê, pessoal? Imagina que você está vendido. Quem opera de forma mais técnica, né, com objetivos, como diria um aluno meu que opera em Dubai, ele opera em Dubai, mas ele opera Hong Kong, ele opera para a galera de lá, Bolsa de Hong Kong. Então, como diz esse meu aluno, que é o Joseph, ele fala: professor, se o camarada vendeu aqui, ele tem que sair no alvo, ou ele vai realizando parcial. Então, onde que era o alvo? Era 100 e 100. Então, teoricamente, ele vai saindo aqui e descarrega, né, ele recompra a venda aqui e tal. Só que tem traders que têm outra estratégia, que são válidas também. Eles mantêm a posição e eles falam o seguinte: eu tenho um fundo aqui a 100.380. Se romper, eu começo a estopar a minha venda. Então, por exemplo, o mercado está testando ali, é o 100.380. Aí, o mercado vai numa outra região de fundo, que seria o 101.080. Aí alguns posicionam aqui, outros colocam acima da retração de FIBO imediata. E outros colocam, por exemplo, acima da máxima de hoje, que é o 101.425. Mas são pontos, ó, seja aqui o 100.380, retração de FIBO a 100.880, 101.080, 101.430, são pontos que tem vendido fazendo alguma coisa. Isso daí você pode crer, quer dizer, o vendido vai se posicionando, aquele que não trabalha com alvo, como é que ele trabalha? Ele trabalha com ordem automática. Né? Então, quais são esses pontos? Eu mostrei lá, tem o 101.080, tem a máxima de hoje 101.425, tem esse ponto aqui, tem um gap por 5 pontos entre o fechamento não, entre a mínima de sexta e a máxima de hoje. Então, são pontos que, se eles forem rompidos, eles trazem uma mudança, digamos ali, de cenário, de força dominante, coisa e tal. E aí pode gerar uma movimentação contrária, alguma coisa do gênero, né? Então nós temos um Monster Gap aqui. Então é isso, né? Esses pontos de saída dos vendedores serviriam para entrada também para quem trabalha com ordem start. E é essa visão que eu tenho do mercado nesse momento. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Essa é a minha contribuição.
Puder deixar o like, compartilhar o vídeo, participar na área de comentários, você é bem-vindo. Que tenhamos aí uma excelente semana. Quem sabe uma semana aí de rara oportunidade. Ok? Para quem quiser se inscrever para a pré-lista da imersão técnica, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Amanhã estaremos juntos se Deus quiser. Valeu!